Mais uma para a série The Books on the Table. E quem diria, né? Que eu ia fazer um segundo episódio. Mas, na verdade, o grande lance é que o livro que tá on the table não é o livro que eu vou falar. The book is on the table. Porque o livro que eu vou falar tá na minha casa. E eu tô no escritório. E então, é isso, né? Me deu vontade de gravar agora, porque eu tava brisando num negócio. Então, é isso que eu vou fazer. O que acontece? Eu vi em algum lugar um dia na minha vida, eu acho que foi numa news indicada pela news da Babi Ângelo, que ela falava sobre como a gente tá sempre, todos os dias da nossa vida, esperando pelo futuro. A gente nunca tá aqui, né? A gente tá sempre querendo o amanhã, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente tá querendo virar adulto logo. E aí, quando a gente vira adulto, a gente quer meio que virar velho logo, pra ficar de boa com, sei lá, com os nossos bichos no meio do mato, ou sabe, sei lá, Deus que sonho você tenha. E aí, sempre tem essas coisas, né? E aí, agora, por exemplo, né, quando eu era pequena, eu sempre tive essa coisa de, eu quero logo fazer 18 anos. Porque minha mãe sempre falou que com 18 anos eu seria obrigada a sair de casa. Acabou que eu saí de casa com 15. Mas aí quando eu fiz 15, eu queria ter 18 logo, porque tinha uma coisa da maioridade e tal, e 15 é muito próximo do 18, e tava dando pra fazer umas coisas, ia dar muito trabalho pra me negociar lá na justiça. Meus avós iam me adotar, ia ser todo um esquema. Acabou não dando certo e eu acabei esperando mesmo chegar aos 18. Quando eu cheguei aos 18, eu tava tendo uma vida miserável, né? Porque, assim, eu tava tentando sobreviver. Questão de grana e tal. Miserável no sentido de grana mesmo, né? Tinha acabado de casar. E aí eu tava logo esperando pra, tipo, ter uma vida com a minha ex-esposa. E ter, tipo, sei lá, um salário melhor, né? Uma casa do jeito que eu sempre sonhei. E que os sonhos se transformassem em realidade. Que a gente tivesse um carro. Essas coisas assim. Porque a vida adulta que a gente fica almejando na infância não é a vida adulta quando a gente chega na vida adulta, né? É uma vida adulta de filme e tal. Aí, quando eu cheguei nessa vida adulta, que é os 30 anos, que, cara, 30 anos, eu não sei vocês, mas eu me imaginava com 30 anos, cara, de uma maneira muito formada, muito específica, né? Muita coisa eu conquistei, assim, legal, mas ainda tá longe do que eu gostaria, né? Ainda tem muita coisa pra percorrer, né? E aí, eu fico querendo agora, meu próximo negócio é quando eu receber mais, quando, sei lá, me sustentar através só de ler um livro, por exemplo, e uma outra coisa também é filho. Tô numa vibe louca de que eu quero ter filho logo, e aí eu fico sempre pensando sobre quando eu tiver filho, como vai ser, o que eu vou fazer, como não sei o que, blá, 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 blá. Qual nome vai ter, não sei o que. Quando eu tiver filho, eu tenho certeza que eu vou estar em outra vibe, esperando o filho chegar logo aos tantos. E por que eu entrei nessa pira? Eu entrei nessa pira porque eu tava pensando... O que eu tava pensando? Tava pensando no negócio de... de Páscoa. Olha as ideias, né? Cada coisa que passa na minha cabeça, gente. Eu tava pensando no negócio de Páscoa, né? E de como era muito fofo. Minha mãe nunca foi muito meiga com essas coisas. Minha mãe nunca foi meigerol, né? Assim. E nunca foi muito materna. E aí teve uma amiga dela que um dia fez comigo aquela coisa de caça aos coelhos. E aí eu vi um negocinho de um coelhinho de pelúcia e tal, e eu fiquei pensando, nossa, quando eu tiver filho, tudo isso degringolou pra esse pensamento. Porque eu pensei, quando eu tiver filho, eu vou querer muito fazer esse negócio de caça ao coelho. Mas aí eu fiquei pensando, não é só quando eu tiver filho, é quando o filho chegar a uma certa idade que ele já vai ter discernimento suficiente pra saber o que é um coelho, pra conseguir correr, pra conseguir andar primeiro, depois conseguir correr, porque também é um outro processo. E ainda assim, né, tipo, muita coisa vai acontecer, são muitos anos, não é só teu filho, sabe? É muita coisa, não sei nem se chocolate vai existir até lá, sabe? Dito isso, estava terminando de ler o livro da Fran, que é essa véia reclamona, que é a Fran, tipo, ela é uma mistura de Yuda Yushi com
a Dercy Gonçalves, né? Dei todas as referências da minha idade, gente. E ela só reclama. Tem até um podcast maravilhoso que chama Wiser Than Me, que é tipo mais esperta, mais inteligente do que eu, que é com a atriz, com a Julia, que faz a protagonista do Seinfeld. E aí ela só entrevista mulheres maiores de idade, mulheres da maioridade, mulheres mais velhas. Então ela entrevista a Jane Fonda, é só gente muito importante, assim, e entrevista a Fran, né? E a Fran é conhecida por ser reclamona. Tem uma série dela na Netflix, inclusive o livro dela, com algumas crônicas dela dos anos 90, é publicado aqui no Brasil pela Todavia. Isso, vamos fingir que é o livro que tá The Books on the Table aqui dentro desse videocast, tá? Que eu tô terminando de ler. E aí a Júlia pergunta pra ela qual que é a melhor parte de reclamar, né? E ela fala, a melhor parte de reclamar é dizer a verdade. E aí eu fiquei, pode crer, né? A reclamação tem esse fundo aí, tem essa história, né? Eu tô reclamando porque, de fato, sim, possivelmente eu esteja falando a verdade sobre algo que me incomoda, mesmo que seja pouco, e eu esteja aumentando ainda assim, né? E no livro, apesar de que o livro deu uma envelhecida mal, assim, porque são crônicas dos anos 90 e ela tem uns preconceitos, ela tem algumas questões, ela é uma mulher lésbica, então ela tem algumas questões que ela fala sobre os gays, que você fica, não sei se isso é a coisa correta a se dizer, mas assim, isso, é um texto dos anos 90, mas alguns são muito, muito engraçados, envelheceram super, 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 hiper bem, e é ela falando sobre essa coisa dela já ser velha, né? E ela fala que desde pequena ela se entendeu como uma pessoa velha, porque ela sempre entendeu que ela tinha que fazer o que ela queria fazer aqui naquele momento. E porque meio que nas entrelinhas o que ela quer dizer também é que ela já entendia desde pequena que a gente quer sempre o futuro. Então ela já foi velha desde cedo. Muito esperta, eu achei, assim, né? Não tenho conclusão nenhuma a respeito disso, a não ser o fato de que ler a respeito de uma velha reclamona, ler as lembranças de uma velha reclamona, e não só ler as lembranças dela, mas também ouvi-la nos tempos atuais, ainda reclamando sobre coisas atuais e que eu também passo, me fazem pensar a maneira como eu lido com as coisas, né? Será que eu não deveria pegar um pouquinho mais pra mim e ficar um pouco mais focada no presente e pensar menos no daqui a 50 anos, né? Porque senão eu nunca fico aqui, né? E aí a reclamação também aumenta, entende? Eu entendo que essa frase dela de que a reclamação é boa porque a gente é sincera, faz sentido. Só que ao mesmo tempo, as minhas reclamações, elas são sempre pautadas em algo que eu acho que eu não vou alcançar. Porque eu acho que eu não tô alcançando agora. Mas isso não é verdade, entendeu? A minha reclamação é sempre assim, eu não tô conseguindo tanto quanto fulano, porque tem a coisa da comparação. Eu não tenho ainda o que eu planejei pra mim quando eu tinha 10 anos. Percebem que não faz sentido? E aí eu tive que escutar e ler as crônicas e textos dos anos 90 de uma véia reclamona, no melhor sentido do termo, o que é ótimo, né? Acho bem legal véias reclamonas, e não sei se eu conseguiria conviver 24 horas do meu dia com véias reclamonas, mas lê-las quando eu quero ler é ótimo, né? Escutá-las quando eu quero escutar também é ótimo. Me fizeram ficar pensando a respeito disso, de que eu deveria parar um pouquinho de ficar pensando no depois e pegar o agora. Eu não consigo ainda, não tem por que eu ficar pensando que quando eu tiver filho, quando ele tiver 5 anos, eu vou correr atrás de coelhos de Páscoa, de pegadas de coelho de Páscoa, para que quando ele tenha, porque tem isso também, né? Eu quero fazer isso com meu filho para que quando ele tenha 18 anos ou mais, quando ele tenha 30 anos, que é a idade que eu tenho hoje, 31, ele fique pensando como a mãe dele era legal, que fazia ele ficar correndo atrás de pegadas. Ou seja, eu tô esperando 30 anos do meu filho, eu tô esperando mais
sei lá quantos anos até o teu filho. Eu tô esperando, e sem contar com uma série de coisas que eu quero fazer antes de ter filho. Ou seja, nunca chega e nunca chegará, porque eu nunca vou estar no presente. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, nesse The Books on the Table, episódio 2. Teve nexo? Não sei, mas eu não tô aqui pra fazer nexo. Fazer nexo, tá certo falar isso?